Graça e paz, caros professores, mais uma vez nós estamos aqui na nossa quinta unidade, onde nós estaremos aprendendo um pouquinho sobre o ambiente escolar, projeto pedagógico e pedagogia de projetos. Bom, nós estamos uma jornada captando o conhecimento, construindo o nosso conhecimento como professores de escola bíblica dominical, onde estamos aprendendo todo o conjunto teórico de como iremos nos comportar em sala de aula, o que nós iremos levar para nossos alunos em sala de aula, bem como aprender como lidar com a lição da escola bíblica dominical. É algo extensivo, que vai além da sua apostila, é algo que você precisa buscar reciclar todos os momentos, todos os dias, para que você possa cada dia estar sendo um ótimo professor de escola bíblica dominical. Hoje nós iremos aprender um pouquinho sobre o que é o ambiente escolar da escola bíblica dominical, o que é projeto pedagógico, o que é a pedagogia de projeto, certo? Bem como você vai estar entendendo passo a passo de como nós estaremos aprendendo, como nós estaremos nos comportando e fazendo uso destas ferramentas em sala de aula. Então, como eu falei a princípio, está aqui o tema da nossa unidade 5, onde estaremos aprendendo e buscando, construindo conhecimento e usando na prática estas ferramentas, tá certo? Bom, são metodologias que vai permitir que você tenha um vasto conhecimento e uma habilidade de uso destas ferramentas, tá bom? Então, nosso primeiro momento é entender o ambiente escolar. O ambiente escolar, ele é um espaço de aprendizagem e conquistas, onde se constrói o conhecimento de inúmeras maneiras e se educa para a cidadania, para a responsabilidade e autonomia. Então, a educação através da escola tem a finalidade de firmar compromisso e impor possibilidades, e por sua completude se torna abrangente e, por sua vez, complexa. Então, o ambiente em sala de aula é um ambiente onde nós precisamos entender que é algo grandioso, tá? É um espaço, mesmo que pequeno, mas é um espaço extensivo, onde o aluno ele é transportado para alguns locais, onde ele vai construir o saber, tá certo? Então você precisa entender que o espaço onde você está atuando é um espaço que vai permitir que o seu aluno ele visite todos os contextos bíblicos, históricos, tá? E atuais, tá certo? Então, esse ambiente escolar é um espaço de aprendizagem, de conquista, conforme está em nosso slide aqui, é um ambiente onde nós iremos construir esse conhecimento de diversas formas. Então, são inúmeras formas que nós iremos utilizar para transmitir esse conhecimento. Tá? Nós iremos educar os nossos alunos para o mundo aí fora, educar os nossos alunos para que eles possam crescer espiritualmente e propagar o evangelho de Cristo, certo? Então, a educação que nós empregamos e ensinamos na escola bíblica dominical também é uma educação que vai firmar compromisso, vai impor as possibilidades e, por ser tão grande e tão abrangente, vai trazer essa complexidade de acesso a conhecimento que os nossos alunos terão da nossa Bíblia e através de nós como professores, certo? Então, o ambiente escolar é justamente tudo isso que nós englobamos aqui, tá certo? Mesmo sendo um espaço que muitas vezes não tem a estética de uma escola bíblica dominical, de uma escola, de um ambiente escolar, porque nós nos comportamos ali, nos acomodamos, tá certo? No espaço onde compõe um grupo, onde um grupo canta, enfim. Mas esse espaço da igreja, que é um espaço destinado
naquele momento, a escola bíblica dominical é um espaço onde nós conseguimos transpor, tá? E elevar, muitas vezes, os nossos alunos a outros espaços através da educação, tá bom? Então, é algo importante, tá? Vale você ter que dar a devida importância ao ambiente escolar, visto que mesmo estando dentro de uma igreja, mas existe a complexidade, a completude desse espaço que vai levar o teu aluno a lapidar o conhecimento, tá bom? Então, cuide desse espaço. Eu vou chegar cedo na minha sala de aula, eu vou organizar as cadeiras, eu vou limpar, eu vou ver se o botijão tem água. Organize esse espaço para receber melhor os teus alunos, tá certo? E aí, nesse primeiro momento, o ambiente escolar, que não é só um ambiente físico, vai suprir seu efeito e a sua funcionalidade no processo de construção do conhecimento. Tá bom? Então, vamos lá ao nosso material. Assim, é a escola que constrói aprendizado, onde o aluno traz consigo raízes para a sala de aula. E conviver nesse ambiente rico de cultura traz um olhar diferenciado para vários aspectos. Então, eu trouxe aqui a imagem de uma escola, tá? Para que você entenda que esse espaço, essa estética que você está vendo no seu material aqui, é uma estética de um ensino secular. Numa igreja, seria totalmente diferente aqui, talvez, tá bom? Com exceção da classe das crianças, que muitas vezes é um espaço dedicado mesmo, como um ambiente de uma sala de aula do ensino secular, a classe dos adultos, que se concentra mais na nave da igreja, toma esse espaço, tá? Nesse momento, a escola bíblica dominical não é mais aquela estética de uma igreja para culto, e sim um espaço para uma aula de escola bíblica dominical, tá certo? Então, a escola, naquele momento, vai construir todo o aprendizado. E aqui está, mais uma vez, frisando o fato de os alunos terem consigo raízes, conhecimentos, experiências que eles vão trazer para a sala de aula. Momentos vivenciados com Cristo, com o assunto em questão, onde eles vão enriquecer a sua aula, depositando este material, depositando todo esse conhecimento, certo? Então, esse espaço ele é diferenciado, tá? Certo? Então, dando continuidade, a escola bíblica dominical é um espaço de educação comum entre os cristãos das mais variadas denominações. Então, é um espaço onde a gente vai se reunir mesmo com o intuito de aprender uns com os outros, e, em específico, com o professor em questão, certo? A igreja, preocupada com a vida espiritual dos seus membros, instituiu a escola bíblica dominical para a formação de um caráter ético, com valores morais, bíblicos e orientações para uma vida e um relacionamento com Deus. Ela é regida pelos princípios teológicos cristãos. Então, a igreja tomou esse cuidado de instituir este espaço, este órgão, esta agência de formação do caráter ético, regida por princípios teológicos cristãos, esse espaço que tem impactado a sociedade e as igrejas do século XXI, tá certo? Este espaço de educação é a escola bíblica dominical. Então, aqui a gente consegue entender a magnitude, a completude deste ambiente, onde vai mudar drasticamente, tá? A vida de uma pessoa que viveu no mundo, de uma pessoa que viveu nos prazeres da carne, e de uma pessoa que mudou, aceitou a Cristo e está disposto a mudar tudo isso. Vamos agora adentrar em projetos pedagógicos, para a gente entender o que é projetos pedagógicos e entender como empregá-los, tá?
vamos trabalhar isto. A sua lição da escola bíblica dominical, em si, é um projeto pedagógico, tá certo? É um projeto que foi elaborado, tem uma finalidade, tem uma conclusão, tem uma metodologia, tem uma forma, existe um método de aferição, tá, deste processo. Então, é um projeto bem elaborado para que todas as escolas bíblicas dominicais e todas as igrejas de diferentes ministérios possam ter acesso a esse projeto e colocar esse projeto em prática. Então, geralmente, as escolas escolhem para trabalhar alguns temas específicos. Olha a nossa lição aí, são temas específicos, com subtemas, conforme a gente falou na aula passada, com pontos e tópicos que vai tratar, esmiuçar o assunto em questão. Então, são temas específicos com uma metodologia diferenciada e interdisciplinar, fazendo uso do lúdico, de forma que a aprendizagem possa ser de qualidade. Então, de forma que a aprendizagem ela venha a ser diferente, seja um modo diferente de aprendermos, tá certo? Dentro da escola bíblica dominical. Se for necessário utilizar projetos pedagógicos além da lição para que você possa trazer o entendimento à sua escola bíblica dominical, faça uso do projeto pedagógico. Em tese, tá? Dentro dessa conceituação de projeto pedagógico, acaba sendo uma metodologia diferenciada e interdisciplinar, que faz uso do lúdico de forma que a aprendizagem possa ser de qualidade. Então, é uma forma de elevar a qualidade de ensino através do lúdico, do interdisciplinar, utilizando essa metodologia diferenciada. Então, o projeto, quando ele é bem construído e executado, deve contemplar uma metodologia que seja diferente, inovadora, para trabalhar determinada temática, para que sejam despertados no aluno o quê? O desejo e o prazer de aprender, tendo assim uma aprendizagem significativa. Vejam bem, um projeto, quando você elabora ele, certo? Você tem que entender que é algo inovador, é algo que você não vai, de forma nenhuma, estar trazendo coisas, ou melhor, mais do mesmo. É algo diferente que você vai trazer para a sala de aula. A nível de exemplo, uma escola bíblica dominical na classe dos adultos, que geralmente nós mantemos como a classe dos adultos, mantemos uma postura tão singular, onde a gente não foge dos princípios, dos costumes, a vestimenta, então tudo isso, tá? A gente precisa cuidar da mordomia cristã. Então, esta classe que está lapidada e engessada num costume, essa classe, quando a gente leva um quadro, quando a gente leva um data show, quando a gente leva uma caixinha com a estrofe de um hino, até mesmo um hino, com as cópias para a gente analisar, para que a gente possa trabalhar a lição, que muitas vezes vai nos dar esse embasamento pedagógico, tá? E a gente vai trazer aqui nessa aula a estética, o que a lição muitas vezes nos auxilia. Quando a gente faz isso, a gente traz o novo para a sala de aula. E trazendo o novo para a nossa sala de aula, vamos trabalhar a temática da lição de forma que o aluno ele vai sentir o prazer, ele vai gostar de estar na sua sala de aula, gostar de aprender. Então, você vai tornar, através de um projeto pedagógico, tá, daquela aula, você vai tornar a sua aula, a aprendizagem em si, significativa. Então, existe aqui o processo em que você vai colocar o seu aluno único e exclusivamente ligado, inteirado na aula, tá bom? Veja o impacto do projeto pedagógico. O trabalho com projetos pedagógicos associa-se ao desenvolvimento do conhecimento globalizado e racional, ou seja, na articulação dos conhecimentos escolares às atividades de ensino. Não de forma rígida e fragmentada, mas pensando na interdisciplinaridade. Hernandes Ventura
ele vai trazer essa ideia, certo? Essa colocação que foi primordial para entendermos o que é o projeto e como o projeto ele se associa, tá? Então você pega aí conhecimentos globalizados de forma racional, você sabe o que você está aprendendo, como você está aprendendo, por que você está aprendendo, tá certo? Porque eu preciso aprender que a igreja ela é universal, tá? E não é o ministério da Igreja Universal, tá? De Edir Macedo. Não, é a Igreja Universal de Cristo. Cristo não morreu só para os judeus, ele morreu, certo, para todos os homens da terra, homens e mulheres, crianças, mas estou usando aqui a pluralidade do nome da figura do homem, tá? Englobando todos nesta terra. Ele não fez exceção de ninguém. Ele morreu por todos nós. Então, nós já conseguimos entender aqui essa associação do desenvolvimento do conhecimento do mundo, tá? Que vai se relacionando, sendo relacional, tá? E articulando os conhecimentos dentro de um processo de crescimento intelectual, de conhecimento bíblico, de conhecimento dentro de um escopo pedagógico. Então, é um degrau que vai subindo, tá? Em que o seu aluno ele vai crescendo espiritualmente, crescendo intelectualmente e entendendo de forma não rígida, não fragmentada, mas de forma interdisciplinar, onde você vai trazer ali a diversidade para a sua classe, diversidade nos aspectos de ferramentas para trabalhar a lição. Tá? Não venha trazer na sua sala de aula toda e qualquer coisa que esteja totalmente contrária à lição. Não façam isso. Tudo tem que estar ligado à essência da sua lição, tá bom? Então, a sua aula vai ter que estar regida dentro do que pede a sua lição. Mas aí, a pedagogia, ou melhor, os projetos pedagógicos vai permitir que você consiga aferir o quanto seus alunos estão aprendendo, o quanto você trabalhou a problemática na sala de aula e o quanto você conseguiu tirar de proveito disto, tá certo? Então vamos mais adiante para que a gente possa entender melhor o Dantes estabelecem com o conhecimento da prática passam a ser sujeitos ativos no processo de construção dos seus saberes. Eu coloquei essa imagem aqui de uma aluna levantando as mãos, porque eu falei em algumas aulas atrás, e frisei, certo, o fato de sempre darmos oportunidades aos nossos alunos. Nossos alunos precisam ter o espaço e se sentir úteis na sala de aula. Você não é o detentor do conhecimento. Você é o mediador do conhecimento. O conhecimento está impresso na sua lição, mas você vem com metodologias, tá? Você vem com projetos pedagógicos, você vem com uma pedagogia de projetos que vai fazer com que o teu aluno, ele evolua, ele foque na aula, ele aprenda, ele busque, tá? Está inserido na sala de aula como sendo um sujeito ativo no processo da construção do saber, tá bom? Então, guarde isso aqui é muito importante. Olha que Dewey disse, o que é aprendido, sendo aprendido fora do lugar real, que tem na vida, perde com isso o seu sentido e seu valor. Ele indica que as atividades oferecidas aos estudantes devem ser atrativas e que, por meio das experiências vivenciadas, consigam compreender os nossos conhecimentos. Eu não posso ensinar vou falar sempre sobre este tema, porque é pertinente a esta geração. Eu não posso ensinar sobre perdão se eu não trazer para a minha sala de aula alguns exemplos de perdão, exemplos bíblicos, exemplos vivenciados por mim, exemplos que eu posso abrir para meus alunos dividirem também. E aí a gente vai fortificando, solidificando o nosso conhecimento em sala de aula
e você consegue passar o real sentido e significado de perdão, certo? De forma teórica e de forma prática, tá? Suponhamos que a lição ela pede para falarmos de perdão. Então você tem essa liberdade. Então é importante, é interessante o que este autor ele destaca aqui, porque é por meio de ações que tem que ser atrativas, é por meio das experiências vivenciadas que os nossos conhecimentos e novos conhecimentos eles serão adquiridos na sala de aula, tá bom? Então aqui a gente já consegue entender a importância de levar projetos pedagógicos para a nossa sala de aula. Então, se observarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a mesma sugere para que possamos tornar dinâmico o ensino da lição, com sugestões e subsídios ao professor, para que a aula ela seja interativa e, ao mesmo tempo, bem prática. Então, vejam bem o que eu trouxe de nossa lição, tá? E aí nós estamos adentrando aqui realmente na nossa, dentro do contexto prático. Aqui está a lição de número 2, inclusive, do dia 14 de janeiro de 2024, onde tem aqui imagens bíblicas da igreja. Mas eu coloquei essa imagem aqui e coloquei este subsídio, esse plano de aula que está impresso aqui. Se você observar, está aqui o plano de aula, tá certo? Onde eu vou até dar o zoom aqui para que você entenda e veja, tá certo? Olha aqui, ó. Plano de aula. Isso aqui foi eu que criei? Não. Isso aqui é algo que está na sua lição para lhe ajudar, professor, na ministração da sua aula. Então, a gente sabe que a tua lição vai ter introdução, vai ter os objetivos, vai ter desenvolvimento, vai ter conclusão. Então, a nossa lição, ela faz isso, ela nos dá o escopo de como trabalhar no momento da introdução, como a gente vai apresentar a nossa lição, quais são os objetivos da nossa lição, e você vai conseguir ver aqui o que a lição ela quer transmitir, tá certo? E qual é a motivação que você vai levar, algumas sugestões de métodos, e temos os subsídios para o professor, tá? E está aqui citando a revista Ensinador Cristão, que é mais um auxílio para você, professor, poder utilizar como um método, uma ferramenta para empregar em sala de aula. Então, você tem aqui na sua própria lição, e é claro que eu estou falando da lição de professor, tá? Como está impressa aqui, ó. Lição de professor, tá aqui, ó, lições bíblicas de professor. Você tem na sua lição um passo a passo, um plano de aula que você vai seguir. Então, se você não quer criar externamente um projeto pedagógico, um plano de aula, um momento onde você vai sentar e definir o que você vai realmente querer para a sua sala de aula, se você não fizer isso, você vai ter um passo a passo na sua própria lição, certo? E aí a gente já consegue aprender e entender aqui o que pede a nossa lição e o que traz de ajuda, certo? Aqui tem outra que eu coloquei aqui, para que a gente possa dar o zoom aqui. Perfeito. Aqui tem outra que seria, olha que interessante, auxílios teológicos. Cadê você, rapaz? Deixa eu só voltar aqui novamente, para que a gente possa dar continuidade. Então, observando a nossa lição, temos sinopses, tá? Que a nossa lição ela vai trazer, que é justamente aqueles fragmentos, tá? Que vai explicar todos os atributos de imagens utilizadas na nossa lição, o que foi proposto, tá? Nas imagens, em algumas colocações da lição, tá? Nós
temos o auxílio teológico. Então, nós temos aqui alguns fragmentos de contribuições e colocações de textos com bases e refutações bíblicas, para que você possa elucidar ainda mais o teu conhecimento e transmitir com mais propriedade, tá certo? E aí, a nossa lição, ela vai trabalhar de forma clara, objetiva. Então, tudo ofertado ao professor, a fim de que a aula não seja apenas um momento de leitura acompanhada. Tá bom? Então, dando continuidade, como nós vamos elaborar esse projeto pedagógico? Primeiro passo, reconhecer o problema, tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos reconhecer o problema, que muitas vezes é um problema proposto na lição, tá? E problema no sentido de algo ou problemática, algo que a gente vai trabalhar em sala de aula. Eu vou levar um assunto onde a gente vai esmiuçar esse assunto, tá? Então, eu preciso levar para os meus alunos um assunto proposto na nossa lição, de modo que os meus alunos eles venham ser incitados a refletir sobre esse assunto. Vamos falar sobre a missão da igreja. Então, eu vou levar qual é a missão da igreja. Olha a problemática aqui que eu estou levando. Primeiro passo, projeto pedagógico. Qual é a missão da igreja? Segundo passo, formação de hipóteses e alternativas de solução de problemas. A missão da igreja é fazer ação social. Uma hipótese ou uma alternativa para solucionar. A missão da igreja é evangelizar aos domingos. A missão da igreja é louvar, se reunir para cultuar a Deus. Então, são hipóteses, são alternativas que você vai levar, tá? Para que os alunos eles possam pegar essas alternativas, pegar essas possíveis soluções e construir o seu conhecimento e a solução real do problema, certo? No terceiro passo, nós temos a definição, classificação do problema e análise da dificuldade. Então, nós temos aqui a definição do que é a igreja, classificar a igreja na sociedade, nós vamos analisar qual é a dificuldade da igreja acessar a comunidade. Então, nesse terceiro momento, você vai pegar todo aquele escopo que você já trouxe, a problemática e as possíveis sugestões, você vai trazer uma teoria explicando, tá? Trazer todo um embasamento teórico explicando, tá? Qual é a entidade, o espaço, o objeto, o tema que você vai estar trabalhando na sua sala de aula, para que os alunos tenham um pouquinho de norte de por onde trabalhar. Então, o terceiro estágio vai estar relacionado com quando são feitos o exame, a análise, a situação dos seus vários elementos para definir um fator maior de importância e saber delimitar o problema. Então, qual é o maior problema, tá? Você levou a problemática da igreja, qual a missão da igreja, e aí você vai trabalhar as hipóteses, você vai pegar essa igreja, vai classificar ela, tá? E aí você vai dar um norte para que seus alunos eles possam construir a real resposta da sua pergunta. Quarto passo, você vai escolher um plano de ação ou de experimentação. Quarto estágio, o que é que você vai fazer? Nesse momento, você vai pegar materiais que coloquem a igreja na sociedade como uma ação, uma instituição social, uma instituição evangelizadora, uma instituição libertadora, uma instituição de ensino na sociedade, de mudança, de alfabetização. Você vai pegar esse plano de ação e você vai permitir que seus alunos taxiem, tá? Neste universo para melhor classificar a igreja. E aí você vai realmente entender, conseguir trabalhar com seus alunos para poder explicar a real missão da igreja. Olha que nós estamos fazendo um projeto pedagógico na prática, tá? Quinto passo, ação das hipóteses. Você trouxe as hipóteses lá atrás, lembra do terceiro passo, do segundo passo. Essas hipóteses, a igreja como uma ação social, uma agência de ação social, como uma agência evangelizadora,
como uma instituição de ensino, e você vai fazer a prova final para solucionar, tá? Então, uma igreja, dentro de todos esses campos que nós sugerimos aqui, tá? Dentro dessas possíveis soluções, qual é realmente a missão da igreja? A missão da igreja, conforme nós trabalhamos aqui, esmiuçamos os campos de atuação, tem todo um acesso à comunidade, à sociedade, para fazer cumprir o quê? A anunciação do reino de Deus. Então, ela vai anunciar o reino de Deus cumprindo ação social, vai anunciar o reino de Deus evangelizando, principalmente, vai anunciar o reino de Deus fazendo momentos e campanhas de libertação, vai anunciar o reino de Deus se reunindo para se fortificar nos cultos, ela vai anunciar o reino de Deus fazendo visitações aos enfermos, ela vai anunciar o reino de Deus fazendo visitações aos presídios, nos hospitais. Então, todas essas hipóteses, essas possíveis soluções, culminaram na resposta final para que você aferisse, tá, o nível e a participação dos seus alunos. Dessa forma, percebemos que o trabalho educativo com projetos pedagógicos vai incitar certa parceria na relação entre o professor e o estudante. Então, você vai se aproximar dos seus alunos vão se aproximar de você e vocês vão caminhar juntos para construir o conhecimento. Então, o professor vai ser o investigador do processo, conhecedor da área, vai conduzir a turma para buscar, como investigadores coparticipantes, todas as informações sobre os questionamentos levantados. Isto é um projeto pedagógico 2, para a gente trabalhar, tá certo? Em sala de aula. Vamos agora adentrar no campo da pedagogia de projetos. Nós entendemos o ambiente escolar, nós entendemos os projetos pedagógicos, e agora a gente vai entender o que é a pedagogia de projetos. Pedagogia de projetos, ela é uma área da pedagogia que vai estudar todas as práticas pedagógicas, bem como a interação do professor e seu aluno no processo de ensino-aprendizagem. Ela vai analisar os métodos e vai buscar facilitar o aprendizado do aluno, tá? Colocando sempre o aluno no centro, no meio. Se você olhar na sua apostila, você vai perceber que a pedagogia de projetos, ela surgiu ali em meados do século XX, com a escola nova, certo? Então, neste processo da escola nova, nós conseguimos entender que surgiu a necessidade de estudar, tá certo? Os projetos, os métodos que vão estar ligados ao processo de ensino-aprendizado do nosso aluno, tá bom? Então, na educação da escola nova, homens, tanto brasileiros como também de outras localidades, tá? Americanos, hein? Eles contribuíram para a concepção da pedagogia fundamental da escola nova, tá certo? Então, esse novo olhar de uma escola nova quebrou todo um costume que era engessado e permitiu que o aluno conseguisse construir o seu saber através do professor sendo o seu mediador, tá certo? A gente sempre vai bater nessa tecla, porque nós não somos o centro da atenção, não somos o detentor do saber, e sim os mediadores. Então, concluímos até aqui e entendemos o que é a pedagogia de projetos. Pedagogia é a área da pedagogia que vai estudar todas as práticas pedagógicas. O que nós falamos a princípio sobre metodologias diversificadas, tá? Lá de projetos pedagógicos, essas metodologias serão estudadas pela pedagogia de projetos. Pedagogia essa que vai buscar a melhor alternativa, o melhor método, a melhor ação para que seja empregada na sala de aula, tá certo? Então, o método vai justamente pressupor
que os saberes escolares vão necessitar de uma interação social. O método vai pressupor da pedagogia de projeto, a forma de atuação da pedagogia de projeto vai dizer, epa, a escola bíblica dominical precisa visitar a comunidade onde a igreja está situada. Epa, a escola bíblica dominical precisa trazer quem está na comunidade, muitas vezes como seu convidado especial, porque o de honra é o nosso mestre, e o nosso mestre é Cristo Jesus. Então, trazer como um convidado, tá? Especial, para que ele possa receber tamanho conhecimento, conhecer a Cristo, conhecer a sua palavra, o evangelho que liberta, que salva, que transforma, certo? Então, o método da pedagogia é basicamente isso. Vai pegar esses pontos que são cruciais, vai trabalhar dentro do campo da educação para que tudo ele possa ser facilitado para o ajudante, para o estudante. Tudo ele possa permitir que o aluno, que o estudante possa aprender de forma mais clara, objetiva, concisa e sem arreios, certo? Então vamos lá. Na escola bíblica, não vai ser diferente. Primeiro, nós buscamos inserir o nosso aluno na sociedade cristã. Um aluno novo convertido, a nível de exemplo, saiu da classe do discipulado e começou a visitar, já está dentro da classe da escola bíblica dominical. Quer seja criança, quer seja jovem, quer seja adulto. Nós iremos prepará-lo para o convívio na sociedade cristã e a postura que ele vai ter que tomar daqui em diante para defender a sã doutrina, propagar o evangelho de Cristo. Então, é nosso dever, como professor de escola bíblica dominical, preparar o nosso aluno para a sociedade cristã e a sociedade em paralelo, tá certo? No segundo ponto, nós vamos utilizar o quê? Métodos respaldados na Bíblia, tá? Fazer uso dos conceitos atuais, dos contextos atuais, para preparar os alunos conforme nós propomos no ponto 1, tá bom? Vamos utilizar esses métodos propostos na Bíblia, proposto no ensino secular, proposto no contexto atual, tá bom? Então, isso aqui já é a pedagogia de projeto sendo colocada em prática. Então, nós temos o nosso aluno, olha aí, a nossa missão, que é preparar o aluno para inserir na sociedade cristã, bem como ele, com essa postura, saber conviver na sociedade. E vamos utilizar métodos respaldados na Bíblia para fazer uso de contextos atuais para preparar esses alunos. No ponto 3, nós estamos convivendo com este mundo e lidando a cada dia com os problemas que nos impedem de viver uma vida de santificação. Então, tudo que nos afasta de Cristo, nós precisamos criar meios para que os nossos alunos tenham total ciência disso. E uma vez que eles têm total ciência disto, epa, não vou praticar isso, não vou fazer isso, porque isso vai me distanciar de Deus, me distanciar do alvo, tá? É sinal de que você está cumprindo a sua missão enquanto professor, certo? Certo? Você está esclarecendo isso. 4, a cada momento sabemos que Jesus irá voltar. E para este momento, precisamos estar preparados e continuar preparando os nossos irmãos. Acima de tudo, temos a volta de Cristo, que é algo primordial, é algo que já está às portas, é algo que, quando menos esperarmos, Cristo já vai ter voltado e levado a sua igreja. Então, nós devemos, como professores, estar preparados e buscando santificação e continuar preparando os nossos irmãos, certo? Vamos concluir. Aprendemos um pouco sobre o ambiente escolar. Entendemos que para ministrar uma aula, eu não posso só ler por ler o que está na minha lição. Eu preciso entender que a minha lição ela vai propor coisas, propor atividades práticas. Eu preciso entender que eu tenho que aprender esses métodos
e empregar na minha sala de aula. Quando eu faço isso, caro professor, eu vou ministrar uma aula com mais propriedade. Então, aprendemos que a dar importância ao ambiente escolar. Eu preciso cuidar dessa estética e entender que vai além da estética. Feito isso, caros professores, nós entendemos a real essência do ambiente escolar e principalmente da escola bíblica dominical. Entendemos que precisamos utilizar e extrair o máximo da nossa lição para transmitir a nossa aula, certo? Também entendemos que não vamos conseguir fazer isso sozinho, não vamos, tá? Então, como é que nós vamos conseguir fazer isso? Através do auxílio de métodos que vão tornar a nossa aula mais atrativa. Então, para isso, nós vamos precisar fazer uso de projetos pedagógicos. Fazendo uso de projetos pedagógicos, eu vou entender e colocar em prática o quanto nós precisamos lidar com a pedagogia de projetos. Então, são uma engrenagem que vai estar ligada, e a cada momento um vai estar se conectando ao outro, e você vai estar evoluindo. Então, a partir do momento que você, caro professor, começar a empregar isso na sua sala de aula e entender que não é só ler a lição e o que está ali escrito, tá? Eu vejo aqui alguns professores, muitas vezes, dando aula na escola bíblica dominical com a lição de aluno. A lição de aluno, ela é preparada justamente para que o aluno ele possa beber da fonte do que é mais específico na lição. A lição de professor é uma lição que vai mais além, vai trazer todo um preparo para que você possa ir para a sua escola bíblica e dar a sua aula com respaldos, com auxílios, tá? Com concordâncias, certo? Com momentos, com ferramentas que vai lhe permitir crescer espiritualmente e levar esse crescimento à sua turma. Então, não esqueçam disto. Dê a devida importância ao espaço escolar, ao ambiente escolar. Use métodos, tá? Para que você possa tornar a sua aula atrativa. Fazendo isso, você pode usar projeto pedagógico no escopo que nós fizemos aqui a nível de exemplo, um passo a passo, a problemática, possíveis soluções, analisar, certo, essa problemática dentro da construção, guiando seu aluno para que eles possam definir a melhor resposta. Por final, você vai ali fazer a aferição de tudo isso, como é que está o entendimento do seu aluno, vai norteando o teu aluno até que ele concretize a real resposta da problemática. Isso você taxiou, tá? Dentro de um projeto pedagógico, utilizando e fazendo menção à pedagogia de projetos, onde a pedagogia vai aferir tudo isso. Esse projeto pedagógico foi eficaz para o aprendizado sobre determinado tema. Então, são coisas que vão levar o teu aluno a aprender ainda mais, certo? A buscar ainda mais o conhecimento. Nobres professores, nós estaremos, após esta aula, eu acredito que no sábado, nós vamos estar postando uma aula sobre competências socioemocionais. Este assunto ele é delicado e eu vou trazer um convidado, o nosso coordenador pedagógico, meu mestre em teologia, o pastor e doutor José Mário, para que o mesmo possa dividir seus conhecimentos conosco. Na medida que nós trouxermos essa aula, nós iremos posteriormente marcar uma aula ao vivo, tá? E esta aula vai ser pelo Google Meet, onde a gente vai mandar o link para você, você vai acessar através até do teu aparelho celular. Você vai estar conosco ao vivo, se quiser ligar a tua câmera, se quiser fazer as colocações, mas eu preciso da sua presença, tá certo? A sua presença vai ser primordial nesse processo, tá? E vai mostrar o quanto você está engajado no curso, aprendendo, tá? Focado na missão que lhe foi proposta, e aqui você não
pagou o seu curso para apenas não dar a devida importância. Você pagou o seu curso porque você fez investimento no teu ministério. Então, faça valer o teu investimento, captando tudo. Nós estamos buscando dar o melhor para vocês e vocês precisam dar o melhor a vocês mesmos, para que sua aula na Escola Bíblica Dominical possa ser uma aula atrativa, possa ser uma aula que vai chamar a atenção do teu aluno, tá bom? Que Deus ele possa te abençoar, caro professor, e que no nosso próximo encontro você possa aprender ainda mais sobre competências socioemocionais. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo repouse sobre a tua vida hoje e para todo sempre.